Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Gente, obrigado. João, tu pode ficar comigo? Aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por esse encontro, por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer nessa noite. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti e te pedimos, Pai, que o Senhor semeie a boa semente, a semente corruptível da Tua palavra. Nós estamos desejosos para ouvir, Pai, aquilo que está no Teu coração. Oh Senhor, eu te peço que eu seja um instrumento, apenas um instrumento, guiado pelo Teu Espírito, e que eu possa, Pai, assim como o Senhor me alcançou através desse estudo, alcançar a vida dos meus irmãos também. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você está me ouvindo bem? Gente, o pastor Johnny, ele tirou uns diazinhos de descanso com a Elisângela, que é justo, está lá se divertindo, e a gente fica feliz por isso. Amém. Receba um abraço deles. Eles estão chegando aí, acredito que terça-feira, e durante a semana ele já vai estar por aqui, tá bom? Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho algo em meu coração que surgiu essa semana através de uma ministração, e ela aconteceu no Toda Terça, e foi bem interessante. O pastor Johnny compartilhou junto no grupo dos ministros, e cada um teve uma opinião sobre aquilo, mas não opiniões diferentes, assim, opiniões diferentes, mas porém sem perder a essência daquilo que foi ministrado. E eu lembro que enquanto eu ouvi algumas, e não deu para ouvir tudo, que é muita gente, mas enfim, enquanto o pastor Yudim estava falando o que ele tinha percebido, algo me tocou o coração para ministrar sobre o corpo de Cristo. Amém. Na realidade, é uma pergunta: o que é ser corpo de Cristo? Amém? Isso, irmãos, para mim foi impactante, porque assim, eu estava certo que eu ia ministrar sobre uma mente próspera, hoje. Tudo certinho já, mas Deus sabe todas as coisas, e Ele é o dono do culto, das nossas vidas. E vamos seguir aquilo que o Espírito nos guiar nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando falamos no corpo de Cristo, a gente não é o corpo literal, o qual Jesus ressuscitou, está nos céus, à destra de Deus, mas muitas vezes a Bíblia vai falar o corpo de Cristo como um exemplo, né, da igreja, muitas vezes chamado do corpo místico da igreja. Que é isso? É toda a igreja de Cristo reunida. Isso inclui não só a gente, mas todas as outras denominações onde se professa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa, ela é introduzida no corpo de Cristo, ela é batizada no corpo de Cristo, e ela se torna membro do corpo de Cristo. E é desse corpo que nós vamos falar nessa noite hoje. Glória a Deus. Você está pronto? Aleluia. Então, abra sua Bíblia. Eita, Jesus bom. Glória, glória a Deus. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, glória a Deus, verso 15, aleluia. 1 de Coríntios 12, 15, esse é um texto fabuloso, irmãos. Eu aprendi muito com ele, acredito que ele vai enriquecer a tua vida também. Aliás, 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se
Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que em nós parecem ser menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e igualmente membros desse corpo. Aleluia, palavra da salvação. Sabe, irmãos, eu vou colocar você um pouquinho no contexto disso, porque Paulo escreveu, deu esse exemplo tão maravilhoso acerca da igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio, irmãos, ela era uma igreja, na realidade a cidade de Coríntio era uma cidade portuária, onde muitas pessoas de muitas nações vinham àquele lugar e para negociar, enfim. E aquelas pessoas, irmãos, elas foram se convertendo e foram para dentro da igreja. Elas não só iam negociar, mas também iam adorar outros deuses naquele lugar. E por isso, irmãos, esse povo foi se convertendo, e a igreja de Coríntio, ela é uma igreja onde tinha muitas línguas, muitas nações, muitos povos diferentes. Imagine, irmãos, um lugar onde um fala uma língua, outro fala outra, um tem uma cultura, outro tem outra. Imagine esse povo todo reunido dentro da igreja. Como esse povo ia concordar? Como esse povo ia andar unido? E Paulo, ele traz esse exemplo do corpo, dizendo que os membros do corpo, eles não são iguais. Você percebe, tem suas mãos, você tem 10 dedos, eles não são iguais. Seus pés, ou seja, seu corpo, ele tem vários membros, mas nenhum é igual. Por isso Avisos da semana está na área. Como ser unido com tanta opinião diferente, como ser unido, né, onde muitos divergem. E esse era o grande desafio de Paulo. E Paulo, muito sabiamente, ele traz esse exemplo do corpo, mostrando que o corpo, mesmo tendo muitos membros, ele é unido. Mesmo tendo várias funções, cada membro, eles cooperam juntos para que o corpo cresça, se desenvolva e haja da melhor maneira possível. Amém? Isso, irmãos, é a igreja de hoje. A gente está num lugar onde muitos são diferentes. Eu acredito que não tenha ninguém de outra nação, mas cada um aqui tem um jeito de falar, um jeito de se expressar, um jeito de agir. Um é mais avexado, outro é mais lento. Sabe? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te colocou no corpo. E Ele te colocou num lugar, irmãos, que Ele quis. Aleluia. Aleluia. Deus nos coloca onde Ele quer no corpo. Não é eu que me coloco, mas Ele que coloca. É por isso que um diz assim, se eu não sou isso, eu não sou do corpo. Paulo disse, nem por isso deixa de ser. Ainda que você não tenha uma função relevante no corpo, ainda que você não tenha uma função de destaque no corpo, por exemplo, nós somos pregadores, pastores, a gente se destaca mais por conta da pregação, por conta do ensino da palavra, a gente é mais visto. Mas ele diz, aquele que não recebeu esse tipo de coisa, a esse nós revestimos de muito mais honra. Isso mostra, irmãos, a importância que você tem. Isso mostra, irmãos, que nós não devemos nos comparar a ninguém. Se eu prego, você não prega, fique feliz. Porque Deus concedeu muito mais honra a você do que a mim. Sabe por quê? Para que não haja divisão.
para que não haja divisão no corpo, muito mais honra aquele que menos tinha. Você entende? Talvez, irmãos, você seja um órgão vital do corpo e você nem sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, você vê o seu coração? Não vê, mas ele é responsável por bombear o teu sangue. Se ele parar, o corpo... Você entende? É tanto que quando um coração, você percebe que ele não está bem, todo o corpo se volta para cuidar dele. Vai para o médico, gasta o que tem e o que não tem, porque não quer morrer. Mas todo o corpo está dedicado àquele órgão, àquele membro, e ele nem aparece. E quando a gente olha num vídeo, ele nem é tão bonito, como os olhos, como a boca. Você entende? Mas veja a função vital que um coração tem. Talvez você seja os seus joelhos e intercede por ela. Você dobra os seus joelhos e intercede pelos seus irmãos, pela igreja. Talvez seja você que esteja bombeando o sangue naquele momento, para que o corpo, a igreja funcione bem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E eu louvo a Deus por essa carta, porque, irmãos, em todo lugar onde houver gente de rogo, de súplica, para que aquela igreja, irmãos, ela falasse, ela se dirigisse, ela agisse do mesmo modo. Veja, irmãos, o quanto é importante a unidade. E como, irmãos, a gente vai pensar e agir da mesma maneira quando a gente obedece os princípios da palavra. Aquilo que é princípio, irmãos, eu e você não podemos divergir. Aquilo que é doutrina, a gente não pode divergir. A gente precisa concordar. A gente precisa pensar a mesma coisa. A gente precisa, irmãos, estar unidos para que o corpo funcione bem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Efésios 4:15 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Chegou. Amém. Vamos de novo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo bem ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Irmãos, olhando para esse texto, a gente percebe que a ideia de Deus aqui é que cada parte faça aquilo que lhe cabe. Não há crescimento no corpo, irmão, se eu negligencio a parte que me cabe. Não há crescimento no corpo, por exemplo, se eu ficar me comparando ao pastor Wellison, se eu ficar me comparando ao pastor Joabe. Quem prega melhor? Quem tem mais unção? Não, irmãos, a carreira que eu corro é a minha, a carreira deles é a deles. Então eu vou fazer aquilo que me cabe dentro daquilo que Deus me chamou, para que o corpo cresça saudável. Cada junta, irmãos, ou cada parte do corpo, ela precisa cooperar, ela precisa trabalhar para que o corpo funcione bem. E eu pensando, irmãos, aqui na igreja, a gente percebe que a gente tem uma igreja maravilhosa. E a gente olha para os departamentos, tudo funciona, tudo vai bem, é uma dinâmica interessantíssima. Acabamos de organizar uma marcha. Veja como tudo flui. Veja como servimos, né, em unidade, cooperamos para que essas coisas aconteçam. Mas sabe, irmãos, você sabia que ser corpo de Cristo não é só isso? Não é só o serviço no templo? Você sabia que para ser corpo de Cristo, eu preciso me relacionar bem com o meu irmão? O meu serviço, irmãos, para ser aceito por Deus, ele passa pelo crivo do relacionamento. Não sei se você sabia disso. O meu serviço, para Deus aceitar, ele precisa passar no crivo do relacionamento. Isso é interessante a gente pensar, irmãos, porque a gente muitas vezes serve
mas não fala com o irmão que está do lado. A gente muitas vezes serve, mas está com raiva dele, ou com algum tipo de sentimento ruim contra aquele irmão. E só para você saber, ele é uma oferta ao Senhor. Talvez você pense, meu serviço é amoroso, meu serviço é voluntário. Tudo isso é válido, mas o meu serviço, o teu serviço, ele é uma oferta ao Senhor. Aleluia. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre oferta, irmãos? Tem um versículo bem interessante em Mateus 5:23 que diz assim: se você estiver trazendo uma oferta e lembrar que tem o irmão, tem algo contra você, deixa a tua oferta ir. Deixa a tua oferta ir. Veja, irmãos, que reconciliação é algo. Uma coisa é certa, irmãos. Deus está recebendo. Se meu coração estiver trancado, ouvido em algum departamento, talvez você pense, eu não estou servindo, então eu estou livre disso. Você que pensa. Oração é um serviço ao Senhor. Adoração é um serviço ao Senhor. E se eu chego aqui na frente, levanto minhas mãos e começo a adorar a Deus, e meu coração está trancado em relação a alguém, Deus não está recebendo aquela adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como isso é sério, como isso é perigoso para as nossas vidas. Porque, irmãos, quando Paulo fala para a igreja de Coríntios, que ele diz que a gente precisa discernir o corpo, uma das coisas que ele diz, você vai participar da ceia, mas participe sem divisões, participe sem ter mágoa no coração. E tem algumas pessoas, irmãos, que têm essa coragem de participar de uma ceia do Senhor com o coração trancado, se recusando a perdoar. E sabe, irmãos, quando eu não perdoo uma pessoa que Deus já perdoou, eu estou dizendo para Deus, a minha causa é mais importante do que a tua. Aleluia. Vou repetir. Se eu me recuso a perdoar uma pessoa que Deus já perdoou, eu estou dizendo a Deus, a minha causa, a minha ferida é maior do que a tua. Você acha que tem uma ferida maior do que Deus? Uma ferida, como é que eu posso dizer? A gente agrava, Deus foi muito mais agravado com o nosso pecado, muito mais afrontado e desonrado do que a gente entre irmãos. Então é algo, irmãos, que a gente precisa pensar. Estar na igreja sem discernir o corpo é perigoso. Tem gente que não recebe resposta de oração porque está com o coração trancado. Tem gente que não tem promessas de Deus há anos e está crendo, está roxo de crer. Mas algo está impedindo. Deixa eu te dizer o que está impedindo. Uma simples atitude. Vai lá, pede perdão, ou vai lá e perdoa. Isso é relacionamento, irmãos. Aleluia. Algo interessante, irmãos, que Paulo escrevendo a Timóteo diz: eu quero que todos os homens levantem as mãos em adoração, sem ira e sem contenda. O que é ira, irmãos? Raiva do outro. O que é contenda? Pecado de relacionamento. Está vendo que envolve toda a igreja? E não é só quem serve, mas toda a igreja. E a gente precisa, irmãos, sondar o nosso coração, porque Deus, Ele tem algo poderoso para fazer na minha vida e na tua vida. E se a gente continuar colocando bloqueios, a gente não vai para frente. Como eu sei, pastor, se eu estou dividido, é fácil. Quando você olha para essa pessoa, você sente alegria ou tristeza? Quando ela chega, a tua alegria permanece ou vai embora? Quando você a vê, você baixa a cabeça para não falar, você vira os olhos, ou só eu fiz isso aqui? Você entende, irmãos? A gente, quando não gosta de alguém, a gente faz de tudo para evitar essa pessoa. Então a gente baixa os olhos, a gente vira a cara, a gente continua colocando cercas e impedimentos para a gente não ter comunhão, ou para a gente não ter unidade com aquela pessoa. Mas entenda, o corpo ele é interdependente, cada membro precisa um do outro.
Eu não posso, irmãos, dizer que não preciso do pastor Ildinho. Eu não posso dizer que não preciso de Luiz Marinho. Eu não posso dizer, irmãos, que não preciso, porque todo o corpo precisa uns dos outros. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me ajuda, Pai. Aleluia, aleluia. Deus é bom. E todo o tempo. Então entende, irmãos, que... Como é que eu sei? Irmãos, você sabe, no fundo do seu coração. Você sabe porque sabe. Se você, aquela pessoa, está livre ou não. No teu coração. Não adianta, irmãos, eu vou dar um exemplo. Não adianta eu conquistar o meu carro dos sonhos, a casa dos sonhos, ter o emprego dos sonhos, passar no vestibular, ser um excelente pregador, mas quando eu vou dormir, eu perco o sono por causa daquela pessoa. Aleluia. Ela rouba a minha alegria, porque algo, irmãos, não está bem resolvido entre nós. Qual a melhor forma, irmãos? Procurar a pessoa. Um pedido de perdão, irmãos, é tão simples. Essa semana eu pedi perdão. Foi, sabe, algo tremendo na minha vida. Mas eu tinha algo para fazer e eu fiz. Por isso que eu estou falando para você. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. O que eu quero dizer a você nessa noite, irmãos, é que do mesmo jeito que a gente empenha tanta força para servir no diaconato, para servir no louvor, para servir numa marcha, se o pastor Johnny disser vamos fazer isso, a igreja toda pega. Isso é maravilhoso. A gente estava em uma reunião uma vez, e quando a gente queria, tinha um projeto de organizar um SCC, e a gente precisava das outras igrejas. Uma pessoa foi e disse: não, vocês sozinhos conseguem, porque viu uma unidade em nós, uma submissão em nós. Então a mesma força, irmãos, que eu coloco para servir em um departamento, é a mesma força que eu vou ter que ir a outra pessoa para pedir perdão. É a mesma força, é o mesmo empenho. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: envergonha o diabo na tua vida. Não deixa que ele te roube, não deixa que ele te escravize atrás de um sentimento ruim de anos e anos. Aí dizem: é porque eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada contra ela, mas não quero perto. Aí entra na igreja, estou dando um exemplo, viu? Entra na igreja, vamos dizer que a pessoa está aqui sentada. Aí você, perto onde você senta, você vê, aí senta do outro lado. Diga comigo: eu sou movido pelo amor de Deus. Agora olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Viu como é fácil? Agora, por que é fácil? Porque você só senta do lado de quem você gosta. Sente do lado daquele que você não simpatiza e olhe nos olhos dele ou dela e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, meu irmão. Meu irmão queria pregar de verdade sobre uma mente próspera. Aleluia. É fácil, irmãos, é fácil dizer que a gente ama quem nos ama, mas quem a gente não simpatiza? Deixa eu te dizer, essa pessoa é membro do corpo. Deixa eu te dizer, quem está por trás dessa pessoa é o próprio Jesus. Porque do mesmo jeito que Jesus está na pessoa. Não seja um Paulo que perseguia a igreja. Jesus falou com Paulo: Paulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem te persegue. Paulo perseguindo a igreja. Se a gente tem algum Paulo aqui dentro da igreja que persegue, que fala mal. Ei, irmãos, nós não podemos ser uma igreja de grupos. Porque no céu não vai ter o céu do pastor Lucas, não vai ter o céu da Lucilene, não vai ter o céu do pastor Joab, não vai ter o céu da Catiúcia, não vai ter o céu do Felipe, não vai ter, irmãos. Mas eu não quero nem na minha mesa. Quando tu subir para o céu, que Jesus sentar, a gente vai ceiar com Jesus. Vão estar todos na mesa, todos, sem exceção. E aí? E aí?
O senhor está bravo? Tô não, meu irmão. Tô não. Me diga. Não existe dois céus, não existe departamentos. Existe um céu, um só Senhor, um só corpo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu amo isso aqui que Paulo diz. Paulo diz algo tão interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 de Coríntios 10. Posso ler? 1 de Coríntios 10, 16 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós somos um só pão. Quando o pão aqui é repartido, ele só tem sentido porque eu reparto com você, para a gente se tornar um. Porque comungamos do mesmo pão e comungamos do mesmo Espírito. Não são dois espíritos, não são dois corpos, mas é um corpo com muitos membros. Muitos. Aleluia, aleluia. Olha que interessante, irmãos. Aleluia, olha que interessante. Vem cá, pastor Joab, vem, pastor Ildinho, vem, pastor Welles. Aleluia. Pastor Welles, fica aqui no meio. Olha como é interessante. Pega aqui. Pega aqui. Vem, Marcela, vem, Laís. Vem, meninas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem. Aleluia. A Bíblia diz que é um só, com muitos. A Bíblia diz que são muitos. Agora fecha aqui. Fecha aqui no pastor Welles. Fecha. Pode fechar. São muitos que formam um só. Você entende? Há diversidade. Mas a diversidade não é para nos destruir ou nos afastar. A diversidade é para nos unir e nos tornar mais fortes, mais parecidos com Cristo. Você entende? Aquilo que falta no pastor Welles tem no pastor Joab. O que tem no pastor Joab completa o pastor Ildinho. O que tem em Marcela alcança a vida de Lucilene. O que alcança a vida de Lucilene alcança a de Laís. E Gabi alcança Laís também. Porque somos um corpo. Aleluia, 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 aleluia. Gente, dá uma salva de palmas para eles. Aleluia, gente, obrigado. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é uma questão de consciência. Se eu olhar para meu irmão e nele eu ver Cristo, eu vou tratá-lo com honra. Entenda, é uma questão de consciência. Não é porque ele é mais baixinho, mais gordinho, mais feinho, mais isso ou aquilo outro. Meu irmão, para de olhar a carne e olha no Espírito. Vê que essa pessoa tem uma essência, a própria essência de Deus habitando nela. E aquilo que você precisa, muitas vezes está nessa pessoa que você despreza. Vou contar algo rápido aqui que aconteceu. O filho de Abraão, Isaac. Quando ele Abraão, antes de morrer, deu a ele um poço. E ele partiu para aquele lugar e começou a trabalhar ali. Mas um rei chamado Abimeleque chegou lá e disse: o poço é meu. Tapou o poço dele. Ou seja, roubou a herança dele. O que você faria com uma pessoa que roubou a sua herança? A herança que teu pai deixou para você. Aí ele sai para o deserto, cava outro poço. E chega lá uns pastores de Gerar. Tiram dele o poço, entope. Vai embora daqui porque esse poço é nosso. A terra é nossa. E ele vai para mais longe, cava outro poço e não dá água. Então Isaac pega aquele, acredita uma direção de Deus e chama Abimeleque na sua casa. E quando ele chega, ele recebe com um banquete, com um presente. E quando ele vai embora, ainda abençoa. Quando isso acontece, irmãos, que ele vai embora, chega os pastores. Ei, meu Senhor, achamos água.
Eu não sei se você está entendendo, meu irmão. Sabe? Eu estou falando de uma pessoa que não era nascida de novo. De uma pessoa que não tem o que nós temos. E ele usou do amor, ele usou da benevolência para um inimigo que roubou a herança dele. E porque ele teve aquela atitude, Deus destravou a água, destravou aquilo que ele mais precisava, a água. E a Bíblia diz que era águas vivas. Águas vivas, irmãos, era um rio. Ele não ia precisar de poço, agora ele tinha um rio. Ei, honra teu irmão, porque aquilo que você precisa está nele. Aquilo que você tanto almeja em Deus está nessa pessoa. Ah, pastor, é um desafio. Oh, meu Deus. Deus te ajuda. Deus te capacita, Deus te dá força. Quebra isso, não constrói mais cercas do que você já tem. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver isolados, não somos ilhas. Você entende? A Bíblia, irmãos, quando falamos na oração do Pai Nosso, ela diz: Pai Nosso, é meu e seu, é nosso Pai. Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, livra-nos. Veja a mensagem, irmãos. Não fomos criados para viver isolados, mas fomos criados para ter comunhão uns com os outros. E isso, irmãos, determina a qualidade do nosso serviço na igreja. A questão, irmãos, não é nem se eu estou fazendo, é se Deus está recebendo. Não selecione pessoas. Jesus não selecionou você. Ah, eu só tenho convívio com o que eu quero. Deixa eu te perguntar, se Jesus fez isso com você? Ele te selecionou e deixou os outros de fora? Ah, porque eu não tenho afinidade. Meu irmão, me ajude. Me ajude. Essa palavra, irmãos, ela é um espinho no meio dos crentes. Porque eu não tenho afinidade, eu não vou chegar perto. Porque eu não tenho afinidade, eu não vou abraçar. Porque eu não tenho afinidade, eu não vou ter uma conversa. Sabe, irmãos, dá o direito a outra pessoa de você conhecer ela. Talvez você se surpreenda. Mas nós fazemos julgamentos, irmãos. Porque o cara se veste de um jeito, porque ela se veste de outro, porque ela fala errado. Meu irmão, você não é juiz. Para, irmão. Para de olhar o cisco e tirar a trava do teu olho. Somos bons em olhar o cisco, mas somos ruins para tirar a trava. Aleluia. Isso é evangelho, meu irmão. O que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida é o povo entrar aqui e ver um povo unido, um povo que se ama, um povo que está junto, não só no serviço, mas na comunhão. O que fez a igreja de Atos crescer, irmãos? O que fez que aquela igreja explodisse de uma maneira tão grande? Perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Oh, aleluia. Em cada alma havia temor. Nenhum necessitado havia, irmãos. Nenhum. Porque é tão difícil, irmãos, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, com aqueles que estão vencendo. Porque é tão difícil torcermos uns pelos outros. Ah, meu irmão, você quer que os outros torçam por você, mas você não quer torcer por ninguém. Isso é triste, irmãos, na igreja. Isso é horrível. Isso é pecado. Semana que vem vai ter ceia. Eu acredito que você vai repensar antes de pegar aquele pão. Semana que vem vai ter culto. Eu acredito que você vai repensar quando você for servir a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor não sabe quão difícil é. Você sabe o quanto foi difícil para Jesus ir para aquela cruz? Vergonhoso. Estar seminu, pendurado no madeiro e sendo escarnecido. Porque a culpa era minha e sua.
Nós não temos a noção, irmãos, disso. Quando, irmãos, algum obstáculo desse aparecer na tua vida, te lembra que o teu Senhor, o que te amou primeiro, sofreu muito mais, padeceu muito mais, sofreu uma afronta, vergonha, para nos amando, nos livrando. Irmãos, a questão do perdão é tão séria, você não tem noção do que é isso. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se eu não perdoo, eu vou dizer de novo, Deus não me perdoa. Você quer o perdão de Deus na sua vida? Perdoe, ame, trate todo mundo bem. Mas ele me feriu, a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tu e ele só. Se o teu irmão te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ou seja, eu sou o ofendido e eu que devo procurar. Você entende? Não perca, irmãos, um relacionamento de tantos anos. Porque tem gente, irmãos, que andava bem junto e hoje está separado. O que foi que houve? Alguma coisa aconteceu. Não é normal. O que foi que houve? Precisa sentar, conversar. Olha, você me machucou naquele dia. Amém, minha irmã, me perdoe. Ou alguém entrou no meio com uma fofoca, com mentira. E às vezes a pessoa não pergunta, se afasta e fica comendo daquela fofoca. Deixa eu te ensinar algo sobre o teu cérebro, irmãos. Nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade ou mentira. Então, quando o cérebro recebe uma informação, dependendo de como ela seja, ele vai se abrir para aquela informação ou ele vai se trancar. Entendeu? Por exemplo, se alguém chegar para mim e disser que dinheiro é ruim, e eu aceitar aquela mensagem como uma verdade, eu vou criar rejeição ao dinheiro. Meu cérebro vai criar bloqueios e narrativas para que eu não acesse o dinheiro, porque na minha mente ele é ruim. Quando eu chego falando mal de Lucilene para Débora, se Débora não for madura o suficiente para conhecer Lucilene e ver que aquilo é uma mentira ou que eu estou magoado, o cérebro de Débora vai criar narrativas dizendo que Lucilene não presta e vai criar bloqueios, e aí a gente começa a ver a indiferença no meio da igreja. Porque o nosso cérebro, toda vez que olha para aquela pessoa, eu vivi isso. Quando criança, e o Senhor me lembrou disso essa semana. Eu tinha uma vizinha, mãe de um amigo meu, e eu ouvia muito os vizinhos falar mal dela. E sabe, irmãos, eu cresci com aquilo. E toda vez que eu olho para aquela mulher, eu digo, agora eu entendi. Mas eu não me dei o direito de conhecê-la. E se ela tinha problema com os vizinhos, era com os vizinhos, não era comigo. O que é que a gente faz, irmãos? O problema é entre eu e Denise, mas pastor João está se doendo. O que é isso? Exemplos, viu? Exemplos. A minha intriga, posso dizer intriga, com Denise tem nada a ver com o pastor João, mas porque o pastor João gosta de mim, ele vai se ferir também. Meu irmão, isso não existe. Não deixe de fazer amizade com Denise porque ela tem algo comigo. Não permita isso. Isso é divisão. A Bíblia diz, irmãos, que todo reino dividido, ele não subsiste. Se a igreja for dividida em seus membros, ela perde a força. É um terreno fértil para o diabo. E às vezes a gente pergunta, cadê os milagres? Até um certo senhor, que importante, aí disse, eu não... E dizer, me perdoe. A você procurar alguém e abraçar. Sabe, irmãos, um abraço quebra tanta coisa. Quebra tanto jugo. Você não tem noção do poder de um abraço. E às vezes o que está faltando é isso.
a gente se abraçar mais, a gente conviver mais, a gente fazer questão uns pelos outros, porque a Bíblia diz que a gente deve honrar uns aos outros, preferir uns aos outros. Aleluia. E entende, irmãos, unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Unidade são coisas diferentes, unidas num só propósito. Quer ver um exemplo? Aleluia. Cadê quem estava no violão? Era Lucas? Vem cá, Lucas. Aleluia. Gestor, se puder me dar 5 minutos a mais, eu agradeço. Aleluia. Vem cá, Lucas. Acompanha João aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vão ver o que é unidade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Acompanha João. Qualquer coisa aí. Era um, agora são 2. Veja como mudou. Aleluia. Quem é o próximo que estava aqui? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Aleluia. Quem é o próximo instrumento aqui? Vem cá. Corre aqui, corre aqui. Oh, aleluia. Deus é perfeito, meu irmão. Deus é perfeito. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom. Vai, Dantas. Eita, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ó, mudou. Percebe o quanto mudou? Era 1, agora são 3. Cadê tu, Douglas? Faz teu nome. Faz teu nome, Douglas. Aleluia. Isso. Unidade. Eles não são iguais, mas estão unidos em um só propósito: fazer música, abençoar. Aleluia. Cadê tu, Dani? Tem mais alguém? Aleluia, aleluia. Olha que coisa poderosa, meu irmão. Veja o poder que há na unidade. Veja se a gente for assim. Arco Verde será ganha assim. Aleluia. Irmãos, diz a Bíblia que a igreja de Atos, por conta da unidade que eles tinham, eles caíram na graça do povo. E que dia após dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Oh, aleluia, meu irmão. Porque é cair na graça do povo. É quando estamos unidos em um só propósito. É quando alguém de fora entrar aqui e vê em nós alegria, companheirismo, cumplicidade, amor, fervor, comunhão. Isso, irmãos, é a diferença que há no Evangelho. O mundo tem uma ideia diferente da igreja. Que nós, irmãos, nos amamos. E é para ser. E é para ser. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Aleluia.